Alergia não é doença. Ela não pode ser considerada como uma doença. Ela é uma maneira diferente do indivíduo reagir a uma agressão. O paciente se defende com tal intensidade que ele acaba se prejudicando. Para que o nosso sistema imunológico amadureça adequadamente, ele tem que ser constantemente estimulado. Esse estímulo, no início da vida da criança, é principalmente através do intestino. Então, dentro do nosso intestino, existe um tecido linfático responsável por reconhecer agentes agressores, processar esses agentes agressores, e com isso nós, aos pouquinhos, vamos montando um sistema imunológico adequado. Na nossa vida atual, as crianças são muito pouco expostas a esse tipo de situação. Elas não brincam com a terra mais, não se sujam muito, vivem dentro de escolinhas, não botam a mão na boca sem lavar. Não quer dizer que isso não seja adequado, mas isso faz com que haja uma tendência às pessoas amadurecerem mais tardiamente o seu sistema imunológico. A rinite alérgica é uma rinite sistêmica. Isso quer dizer o quê? Ela tem um envolvimento não só no nariz, não só na cavidade nasal, mas ela tem um envolvimento em todo o organismo. Nós podemos citar a princípio como o pulmão, os seios da face, os olhos, o ouvido, até a pele mesmo. A via aérea é uma só nas suas reações, desde a entrada do ar no nariz até chegar no pulmão. E as coisas que agridem o nariz, como alérgicas, também agridem os brônquios. Se o nariz é agredido e não é tratado, essa pessoa pode aspirar a secreção que é produzida aqui, que é rica em produtos da alergia, e esses produtos atuarem no pulmão, causando uma crise de asma. Tratar rinite é importante, que quando a pessoa tem uma alergia respiratória, a primeira parte do corpo que reage é o nariz, que é a parte que está mais em contato com o meio ambiente. Depois vem faringe, laringe, pulmões, e aí vai dar bronquite asmática. A rinite, que tem sintomas conhecidos também, como coceira no nariz, espirros, etc., pode vir acompanhada da conjuntivite alérgica. Mas o tratamento da rinite alérgica não é suficiente para diminuir os sintomas da conjuntivite alérgica. Tem que se tratar concomitante à rinite, a conjuntivite alérgica. E a pessoa que não trata, o problema é que ele vai tendo uma qualidade de vida muito prejudicada, e a tendência é que isso vá piorando cada vez mais. O tratamento da conjuntivite alérgica é feito à base de antihistamínicos, que existem vários no mercado, diminuindo a coceira, e pode-se usar em casos mais severos corticoide. Os corticoides são anti-inflamatórios que diminuem toda a sintomatologia da conjuntivite alérgica. A primeira coisa que nós devemos tentar descobrir quando tratamos o indivíduo alérgico é responder essa pergunta: o que é que está causando alergia no nosso paciente? Feito a primeira avaliação, o paciente contando sua história, a gente parte para o exame físico, e aí a gente consegue observar alguns sinais, como alguns sinais físicos, as pregas que a gente pode ver na pálpebra inferior do olho, pregas que ficam no nariz pelo hábito de coçar constantemente o nariz, então a gente fica com uma preguinha em cima do nariz. A gente consegue também, com o exame do nariz, a gente consegue ver a congestão, essa produção de secreção aumentada, conseguimos ver uma irritação da conjuntiva dos olhos, a gente consegue ver uma irritação da mucosa como um todo, da faringe, da garganta, do nariz, e a gente parte então para exames um pouco mais específicos. Esses alergenos basicamente são substâncias mucoproteicas
derivadas de fatores como ácaros, fungos, insetos, animais, pólen, principalmente na época da primavera, e que levam a ter uma reatividade inflamatória no nariz. A partir de uma desconfiança do médico de qual substância aquela pessoa é alérgica, ele solicita IgE específico para determinadas substâncias. É feita uma coleta de sangue, uma punção venosa. Depois esse sangue é preparado, ele precisa ser separado, o plasma, que é a parte líquida do sangue. Aí vai para um equipamento totalmente automatizado e ele realiza esse exame por um ensaio, um método chamado de quimioluminescência. Em torno de 1h30 sai o resultado final, se a pessoa é alérgica ou não a essa substância. A gente tem alguns tipos de exames para diagnóstico de alergia. Então a gente tem os exames inespecíficos, que são exames de pesquisa de IgE total, de pesquisa da característica do nariz como um todo, da anatomia nasal como um todo, da permeabilidade do nariz. A gente tem também os exames mais específicos, que aí a gente vai passar para os testes cutâneos, os testes alérgicos cutâneos, e a gente tem também os testes que são de sangue, que são as IgEs específicas para determinados alergenos. No momento que a gente fala que a rinite alérgica é um transtorno que envolve imunoglobulinas, a gente pode definir a rinite alérgica também como um transtorno imunológico. Então, na realidade, muitas vezes não é um transtorno imunológico grave que a criança está tendo porque está tendo infecções de repetição. É um transtorno imunológico, sim, de fundo alérgico, e nossa região é uma região onde tem muitos sintomas alérgicos. O teste cutâneo é só o de sensibilização na pele, é um teste que tu vai sensibilizar a pele, e o outro tu vai dosar no sangue os anticorpos. Essa é a diferença. Então a gente faz aqui mesmo, não precisa mandar para o laboratório, o resultado é imediato, dentro de 15, 20 minutos. No momento que tu tens uma rinite exacerbada, tens uma alteração na tua imunidade local nasal. No momento que tu tens uma retenção de catarro no nariz, tu tens uma deficiência de limpeza, de higienização nasal, tu vai ter naturalmente um aumento de secreção nos seios da face, e essa secreção vai infectar muitas vezes, vai formar uma infecção bacteriana, que é o quadro de sinusite. Muitas vezes esses quadros de infecção, de repetição, eles podem ser controlados com um bom tratamento de antialérgico. O tratamento, o medicamentoso, ele existe para aliviar os sintomas, porque muitos dos tratamentos, não só os antihistamínicos, mas eles não têm ação só antihistamínica contra a alergia, eles têm uma ação anti-inflamatória. Também tem os tratamentos que a gente segue para a linha do descongestionante, então a gente alivia a congestão nasal que os irritantes também causam, a gente consegue aliviar a coceira pelos efeitos anti-inflamatórios, a gente consegue aliviar o edema pelos efeitos anti-inflamatórios. Um bom controle antialérgico leva ao quê? Uma diminuição radical do uso de antibióticos, principalmente em crianças. Diminui também o uso de corticoides, principalmente corticoides via oral, que são os piores a nível de efeitos colaterais. A imunoterapia é uma alternativa terapêutica onde a gente vai dessensibilizar o paciente a determinado alergeno. O nariz talvez seja o órgão mais importante da via aérea superior, porque o nariz ele tem a capacidade de aquecimento, de umidificação, de limpeza do ar. Ele tem um revestimento em toda a sua superfície, que embaixo tem produção de líquido, e em cima tem cílios.
E esses cílios são educados desde o nosso nascimento a bater sempre na mesma direção, para também nos ajudar na defesa de elementos que entram dentro do nariz, para não chegar no pulmão para poderem ser eliminados. Nós temos um canal, que é a trompa de Eustáquio, que é entre o nariz e o ouvido, que leva o ar para dentro do ouvido. Então, o ouvido é uma extensão, principalmente o ouvido médio, é uma extensão também da via respiratória. No momento que tu tem uma retenção de catarro, uma inflamação local, tu vai ter também maior chance de ter otites médias inflamatórias. Pode ser agudas, aquelas que doem, que têm infecção, que muitas vezes sai pus pelo ouvido, ou simplesmente aquela que a gente chama de otite média serosa, que é um catarro preso dentro do ouvido, que é muito comum, principalmente em crianças. E com isso há um prejuízo na interpretação dos sons. Então a criança ela tem uma dificuldade auditiva que é reversível mediante o tratamento. Então, essa dificuldade auditiva, além de poder causar, se deixada, se não tratada, a longo prazo causar problemas maiores, ela também pode te causar prejuízo no teu desenvolvimento intelectual durante a formação escolar. Nós temos a inflamação também da parte posterior nasal, que é a adenoide. Então ele vai estar sempre com a respiração pela boca, a respiração com a boca aberta. E se for numa fase de crescimento, se for na criança na fase de crescimento, prejudica toda a formação, toda a estrutura da formação óssea. A criança vai ficando com o rosto alongado, vai ficando com a arcada dentária prejudicada, a formação da arcada dentária. Ele pode roncar à noite, começar a ter apneia. E essas apneias, que são as paradas de respiração durante a noite, a longo prazo também vão te causar problemas maiores, como problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas de embolia, trombose. Tratar a rinite alérgica é prevenir também, por exemplo, bronquites, asma brônquica. A asma brônquica é uma doença genética, mas ela por si só, se esses genes não forem provocados, né, ela não se manifestará. Ao entrar em contato com determinados ambientes que contenham o que nós chamamos de alergenos, ou seja, micro-organismos ou poeiras ou partículas que possam irritar os nossos brônquios, causa uma contração desses brônquios e com isso a pessoa sente falta de ar. Eu tinha asma em criança, ela se manifestava principalmente assim, em situações de frio ou de troca de ambiente, né, porque é uma asma alérgica. Mas houve um período depois, assim, da adolescência até a idade adulta que ela desapareceu. Não houve mais crises, né? E depois eu voltei a ter crises, algumas crises quando adulto. Então, como prevenção, o que a gente procura fazer? É ambiente ensolarado, né? Até a escolha da moradia foi em função disso. Ambientes bastante abertos, procurar deixar eles bem ventilados. Vocês podem ver, não se usa tapetes, né? Se procura evitar esse tipo de coisa. As cobertas de roupas de cama a gente faz, então, sempre deixar bastante arejada, né? O quarto bastante arejado. E a prática de esporte. Eu, para te dizer a verdade, desde que eu pratico hidroginástica, isso faz uns 10 anos, eu nunca tive mais uma crise alérgica de asma. É muito importante também nas sociedades industriais. Que é a poluição, o dióxido de carbono, o enxofre, às vezes trabalhadores que trabalham com pó de madeira, com silício. E até a aspirina, que é usada muito como anticoagulante hoje, também existe pacientes que desenvolvem alergia a essa substância. A gente sabe que aqui na nossa região, especificamente, pela mudança climática, pela polinização, pelo tipo de arborização que a gente tem, o fato de ser uma cidade industrial também. Tu é alérgico a fatores mucoproteicos, tá? Que seria ácaro, né? O fungos, fatores insetos, animais, leite, pólen, mas tu vai piorar com o passar do tempo com os outros fatores associados. A alergia ela não tem cura, a alergia ela tem controle. O melhor tratamento para alergia começa nas medidas de prevenção. Então a gente precisa evitar o contato com o alergeno que te causa aquela determinada alergia,
Por exemplo, tem alergia a fungos, então a gente vai ter que evitar o mofo do banheiro, limpar sempre bem os rejuntos do banheiro, se tem cortina plástica no banheiro, mantê-las sempre limpas. Pessoas que têm alergia a ácaro, por exemplo, o ácaro está presente muito na poeira doméstica, nos ar-condicionados, então a gente precisa fazer a limpeza do ambiente onde o alérgico vive com um pano úmido. Muitas pessoas creem que as bombinhas ou outros remédios para asma viciam. Na realidade, eles não viciam. Na realidade, a pessoa tem a doença e precisa de um tratamento. É muito chato, na realidade, ter que ficar usando medicamentos contínuos. Mas muitas vezes é necessário para que a pessoa possa preservar a qualidade do seu pulmão e possa ter uma vida adulta sem sequelas. A gente sabe também que a atividade física, o exercício, na maior parte dos alérgicos, ela melhora a resposta à alergia. Então é recomendado para que pacientes asmáticos, pacientes alérgicos, pacientes com rinite crônica, eles pratiquem exercício porque a probabilidade deles melhorarem é muito grande. O asmático se beneficia muito da realização de exercícios físicos. Agora, depende do tipo de exercício. Uma pessoa que tenha asma brônquica e fizer corrida de longa distância no inverno, provavelmente ela vai desencadear uma crise de asma brônquica. Agora, tu começou a fazer exercício, tu sente uma piora, ok, então é o teu perfil. Evita o exercício então, porque o teu perfil não é para aquele tipo, ou talvez aquele tipo de exercício não seja o mais favorável a ti. A natação, ela é extremamente benéfica, desde que a pessoa não seja alérgica ao cloro, né? Mas por quê? Porque a pessoa vai se exercitar em um ambiente em que a temperatura é controlada e a umidade é controlada.